Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos ao programa de pré-incubação do IFAM, da incubadora IT. Nesta oficina de planejamento e desenvolvimento de MVP, abordaremos o tópico Introdução ao MVP. E o que é MVP? É uma sigla em inglês que se chama Minimum Viable Product, que traduzindo significa mínimo produto viável. E o que a gente vai ver na aula de hoje? Conceito do MVP e a sua importância, como testar ideias com recursos limitados, casos de sucesso no Brasil e no mundo, como aplicar o MVP ao seu projeto. Como eu disse, o MVP ele é um mínimo produto viável que você pode estar desenvolvendo na sua startup. Ou seja, em vez de você ter um tempo, um esforço, tanto operacional de pessoas, como um esforço de recursos financeiros para desenvolver essa solução. Primeiramente, uma boa prática de uma startup é testar, né? Testar se realmente você está resolvendo o problema, a dor, a necessidade desse usuário e desse cliente. Então, por definição, é uma versão mais simples do seu produto que permite validar uma hipótese de negócio ou o mínimo de recursos possível. Como eu disse, é o mínimo para você testar e validar a sua ideia antes de estar investindo mais tempo, mais esforço operacional e mais recurso financeiro para a solução ficar pronta no final para escalar e vender no mercado. Mas como boa prática de todas as startups de sucesso, todas elas começavam com um MVP. E aí qual é o objetivo desse MVP? Testar se a sua solução resolve realmente o problema do cliente antes de investir tempo e dinheiro no desenvolvimento completo. Então, como eu disse, você primeiro tem que testar realmente se faz sentido para o cliente, para o usuário. Se ele resolve o problema, se ele resolve a dor e a necessidade desse cliente. Você pode testar com o mínimo e aí você validando sua ideia, validando realmente que é um problema a ser trabalhado, a ser resolvido, né? O que acontece em muitas startups é que o problema não está muito claro e você tem um esforço muito grande na solução. Você leva um certo tempo para desenvolver a solução, investimento pessoal, operacional, financeiro. E aí, quando você conclui essa solução final, já não faz mais sentido nem para o mercado nem para o cliente, porque você não teve o tempo para testar e validar, experimentar isso, né? E aí, todo o seu esforço foi em vão. Eu não digo que nem todo esforço foi em vão, porque foi um aprendizado também ao longo desse projeto. Mas, falando de negócio, ele foi em vão. Tá? E aí nós temos um processo, né? Que é um ciclo, que é uma metodologia de Lean Startup, e a gente vai falar ao longo das aulas dessa oficina, que é construir, medir, apresentar e repetir o ciclo de feedback. Né? Então a gente tem aí esse ciclo, né? Justamente para estar testando, validando, está errado, corrijo, né? E aí volto a fazer novamente esse processo. É muito parecido também, quem aí já fez algum curso de administração ou fez uma pesquisa, tem uma sigla muito conhecida, eu sou também estudei administração ao longo da minha vida acadêmica, é PDCA, né? Que também é uma sigla em inglês, que significa planejar, executar, controlar, agir e aí nós temos aí ação de correção também, né, nesse ciclo, também muito conhecido na administração ao longo dos anos, aí, principalmente no processo industrial. E as startups também não é diferente. Esse processo te ajuda, é um processo de aprendizado. Né? A gente costuma dizer que um MVP não é para ganhar dinheiro ou, enfim, também validar o problema e também validar a solução, principalmente. O mais importante no MVP dentro do mundo das startups é você aprender. É aprender o processo de testar,
Ah, não deu certo. Beleza. Volto, vou trabalhar com a equipe, vou corrigir, vou entender o que aconteceu e eu vou colocar de novo no mercado. Quando eu fizer vários testes e realmente resolver o problema da dor do cliente, aí sim a gente parte para o processo de finalização do produto, né? Que é o produto final ou o serviço final que a startup oferece. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo claro de um MVP, né? Parece realmente um meme, mas ele faz total sentido no mundo dos negócios e é muito parecido com o que eu vou mostrar aí. Ó, eu deixei passar o vídeo, mas agora eu vou mostrar para vocês esse vídeo novamente. Eu vou fazer alguns comentários. Primeiramente, o cliente não sabe que o produto não está finalizado. Isso aí não precisa saber. Segundo, todo o processo por fora tá legal, né? Mas o processo por trás, que é o back-end que a gente chama, isso aí só você, que é o empreendedor, a sua equipe que vai saber. E o que o cliente quer resolver aí? Ele quer tomar um café. Esse é o problema dele, né? Então ele escolheu o café. E aí dentro desse processo aí do MVP, além de produzir o material, ainda tem um teste, né, de qualidade para ver se está legal. Então, para o cliente, ele não sabe o que está acontecendo por trás, tá? Mas o importante é que resolva o problema dele. A partir daí, eu posso pensar em automatizar esse processo. Não é legal? Bom, e aí qual é a importância de testar ideias rapidamente? Por que que tem que validar rapidamente isso? Agora vão algumas estatísticas para vocês estarem entendendo a importância disso. 90% das startups falham por criar produtos que ninguém quer. Muitas das startups, vocês que estão começando agora, talvez comece um negócio, uma ideia com a própria dor, com o próprio problema, necessidade que passou. Ou alguém da sua família, alguém que você conheça de próximo. E aí você começou a desenvolver essa ideia em um negócio. Mas a gente tem que entender que a ideia não é só para o nosso grupo da família, os nossos amigos ao redor. É para a sociedade, se você quiser oferecer isso para o mercado. Então, por isso que nós temos que testar antes de, vou abrir uma empresa, vou contratar pessoas, eu vou alugar um espaço, vou fazer uma camisa, vou fazer a logo da startup. Calma. Primeiro nós temos que validar o problema, né? E aí vocês já entenderam esse processo que é importante. E essa oficina é sobre o MVP. A gente está iniciando aí o processo de tirar a ideia do papel, transformando em protótipo, também é conhecido no MVP, que é o mínimo produto viável para poder se transformar numa solução final, que pode ser um produto ou um serviço. Então, ficando bem claro, tá? 90% das startups falham por criar produtos que ninguém quer, pois às vezes está muito na nossa cabeça ou alguma pesquisa ao redor nosso. E a gente tem que fazer bastante essa pesquisa através dos testes. Outra grande vantagem de você testar rápido as suas ideias. Ele economiza recursos valiosos, como tempo, dinheiro, e outro recurso é o operacional, né? Tanto o mão na massa e o intelectual. Então você tem aí muito tempo investido para algo que talvez não faça sentido para onde você quer oferecer essa solução como produto ou serviço para a sociedade. Permite pivotar. Pivotar é uma palavra que vocês vão ver muito no mundo das startups. Pivotar não é só mudar, como muitos falam, mas pivotar é mudar, adaptar e voltar novamente para o mundo dos negócios. Tá? Então,
ele permite pivotar rapidamente se a ideia não funcionar. Então, opa, não funcionou, vou voltar, vou trabalhar com a equipe, vou trabalhar sozinho, às vezes é só você. E não tem problema também, estar no início sozinho, isso é muito normal. Mas aí eu testei, anoto lá o que não funcionou, aprendo com as falhas e volto, faço a correção e testo de novamente. Tá? Esse é o ciclo lá que a gente acabou de falar, que é uma metodologia de medir do Lean Startup. Outra grande vantagem de testar aí rapidamente as suas ideias é ele identifica o que realmente gera valor para o usuário. Isso é muito importante no mundo das startups quando a gente fala valor. Valor não é preço. O valor é muito maior. É o que a gente chama de proposta de valor. O que tua startup propõe a solucionar? Então, o que dá de valor para o usuário, para o cliente, ao adquirir seu produto e a solução. Não é só resolver o problema em si. Existe toda uma questão de proposta de valor da tua startup. Tá? E a gente vai trabalhando esse conceito de proposta de valor ao longo das oficinas aqui da incubadora IT. Novamente, MVP não é o produto pronto, é aprendizado. Ele é aprendizado. Tá? Então você não tem que se preocupar em vender o MVP. Pelo contrário, o ideal é nem vender o MVP, é testar, validar, experimentar, falhar, corrigir. Em nenhuma das startups que eu já conheço que fez um MVP único e já deu certo e pronto, vendeu milhões aí por aí. Eu não conheço nenhuma. E provavelmente não existe, porque MVP é um protótipo. Você está testando, tá? E aí não tem tanto esforço operacional, não tem tanto investimento financeiro, não tem tanto tempo investido, e é claro que não vai ter um produto finalizado como um serviço ou como um produto. Mas vai ter uma solução que vai resolver a dor do cliente e você vai conseguir validar o problema. E aí sim você começa a investir isso. Então, recapitulando, o MVP ele é uma descoberta. Então você identifica um problema real que precisa ser resolvido. Então fica muito mais claro o problema quando você começa a validar o MVP. Ele te permite uma análise, porque aí você tem dados da pesquisa, do teste, do experimento, para melhorar a próxima versão. Tá? E aí, é claro, ele é uma experimentação, teste de diferentes abordagens com baixo custo, e de preferência de testar em vários grupos diferentes de pessoas, de usuários, de clientes. Afinal, você tem aí a segmentação de mercado, você vai ter vários tipos de clientes, e você tem que estar testando esses seus personas, que você vai entender um pouquinho mais na frente o que é personas, mas basicamente são o público-alvo de vocês, tá? E aí teve feedback. Isso é a parte mais rica de um teste de MVP. Ele permite coletar opiniões reais de usuários e clientes potenciais. Ou seja, você está na frente do seu cliente e ele não pagou nada por isso. Na verdade, o pagamento dele é experimentar o seu MVP e falar para você assim, ó, eu gostei do produto, porém, eu acredito que possa melhorar aqui, aqui, aqui. O que você acha? Então você está tendo aí uma consultoria, né? Um feedback, que feedback é isso, né? Feedback não é falar assim, não gostei. Isso não é feedback. Feedback é sempre construtivo. Eu não gostei por causa disso, por causa daquilo. E com isso você consegue corrigir e melhorar e aperfeiçoar para devolver para esse cliente e falar assim, e aí, agora, o que você acha? Né? Então, feedback é sempre construído, tá? Quando você testar com o seu usuário, seu cliente, sempre peça feedback de construtivo para você estar melhorando aí o seu MVP. Alguns exemplos reais aqui de MVP, né? Dropbox, por exemplo. Não sei se todos conhecem, mas Dropbox é uma startup, hoje uma empresa consolidada no mercado, muito conhecida. É o equivalente ao OneDrive do Microsoft, Google Drive, né? Então, ele é uma ferramenta de organização de dados na nuvem. Ele começou apenas com um vídeo demonstrativo das funcionalidades planejadas. Vídeo, sem produto real. Conseguiram 70 mil inscrições em um dia na sua landing page, que a gente vai falar mais na frente, uma forma de coletar dados. Então, assim, imagina, em um vídeo ele demonstrou como ia funcionar, poderia funcionar a sua solução, caso ele conseguisse um investimento. Então, com isso, ele conseguiu engajamento desse usuário, desse cliente, e aí ele pode, né, tá validando o seu produto e já um MVP. Isso é um MVP, né? Então, um MVP pode ser encarado como protótipo, mas um vídeo é um protótipo? Necessariamente não. Ele é uma demonstração, tá? Então, o MVP ele tem vários tipos de formato. As Apos, o fundador fotografou sapatos
em lojas locais e os colocou online. Quando recebia pedidos, comprava o sapato e enviava manualmente. Olha isso, olha a sacada, olha a ideia desse empreendedor, né? Ele fotografou sapato existente que não é dele. Colocou numa loja, alguém escolhia na loja dele e ele pegava, comprava o sapato e enviava manualmente. Ou seja, ele estava testando um formato de e-commerce, né? Que hoje é muito comum e muito usado, principalmente nas startups digitais, para poder escalar no mundo inteiro. O iFood começou com o iFood, para quem não sabe, é uma startup brasileira, tá? Ele começou com um simples site com cardápio de restaurante e aí ele foi com os telefones para pedido e foi desenvolvendo o aplicativo futuramente. Mas foi um cardápio, assim, aquele famoso PDF digital. Mas ele conseguiu validar a sua ideia, conseguiu validar com a MVP simples, mínimo produto viável. E aí, eu finalizo com você essa aula com a seguinte pergunta. Não precisa responder aqui, mas fica para reflexão. Qual o problema que você quer resolver? E eu ainda vou além. Qual o problema que você quer resolver do seu usuário, do seu cliente? Não é o seu problema. Lembrando que o empreendedor, muitas vezes, ele tem a ideia baseada no seu problema. Mas você não vai só vender para você mesmo, concorda? Você vai vender para quem quiser seu produto, solução, produto final ou serviço que você finalizar futuramente. Então, os próximos passos aqui para a aula. Identifique um problema específico na sua comunidade. Pode ser na sua sala de aula, pode ser na sua escola, pode ser na sua rua. Identifique o problema. Converse com potenciais usuários para validar o problema. Esboce, ou seja, rascunhe a solução mais simples possível. Pode ser um papel, vai anotando, vai assistindo essa aula e vai tendo ideias, né? E vai anotando. Determine como medir o sucesso no MVP. Então você tem que ter uma escala. Ó, testa aí meu produto, me dá de 1 a 10 aqui o que você achou. Mas só colocar de 1 a 10 o que você achou no produto, eu não consigo exatamente o que eu posso melhorar. Então você pode colocar de 1 a 10 no teste de físico, de 1 a 10 se for digital na funcionalidade, na facilidade, de 1 a 10 no gráfico. Então você vai ter que escalar pelo menos aí de 1 a 10, de 1 a 5 ou do ótimo ao ruim para você poder melhorar o seu MVP. Planeje como obter feedback valioso. Então, gratifique o seu usuário, o seu possível cliente. Olha, testa o MVP aqui, você preenchendo esse formulário nessa pesquisa, a gente vai te entregar aí um e-book, a gente vai te entregar aí, quando tiver um lançamento, eu vou te dar um brinde. Então, tenta colher frutos valiosos do feedback. E na próxima sessão, nós vamos transformar a sua ideia em um protótipo testável. Até mais! Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com especialização em inovação com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos ao programa de pré-incubação do IFAM da incubadora IT. Nesta oficina de planejamento e desenvolvimento do MVP, abordaremos o tópico tipos de MVP. Tipos de MVP entendendo os conceitos básicos. Como disse na aula anterior, a gente falou sobre o mínimo produto viável, que é o MVP, que é a versão mais simples do seu produto que permite testar a hipótese de negócio com o mínimo de esforço. Existem diferentes tipos, cada um com um propósito específico. E são eles: validação de problema, validação da solução, validação de mercado, validação de preço. Este é o tipo certo. Esse tipo certo é fundamental para economizar recursos e obter feedback real dos potenciais clientes. Ou seja, você que está aí na ideia de um negócio, está na sua cabeça ainda, pensando como é que eu vou montar uma startup, a gente tem que começar primeiro qual é a dor, necessidade e problema que você quer resolver, que é aí do seu usuário e do seu potencial cliente que vai adquirir seu produto ou serviço final da sua startup. Mas antes disso, a gente tem que testar aí, experimentar e aprender com o MVP. Mas existe vários tipos, como eu falei agora há pouco. Então você, inicialmente, para quem está na ideação, o ideal é testar ali, validando o problema. Esse é o fundamental. E com isso,
você consegue estar escalando também para validando a solução, tá? Esses são os tipos básicos aí de MVP. O MVP de produto, por exemplo, a gente vai testar a sua ideia no mundo real, ok? Como conceito, nós temos o que? É uma versão simplificada do produto físico ou digital. Então, deixando bem claro que o MVP, que é o mínimo produto viável, não necessariamente ele é um protótipo físico, ele pode ser um vídeo, ele pode ser uma apresentação visual, um desenho, algo que explique como essa sua solução futura, que ainda não é uma solução, nós estamos no campo das ideias, irá resolver esse problema, essa dor e essa necessidade desse cliente, desse usuário. Que entrega apenas as funcionalidades essenciais para resolver o problema central do cliente. Ou seja, você tem que estar testando o MVP para resolver o problema. Às vezes, meu produto não tem embalagem, meu produto não tem precificação, que é o preço dele, o meu produto não tem uma logística boa, o meu produto, enfim, várias situações de uma camada de um produto final que não é necessário para esse momento do MVP, ok? E aí, como objetivo, a gente tem que validar a solução, se realmente resolve o problema do cliente e se existe disposição para adquirir o produto. Então, muitas das vezes, como mencionei no outro vídeo, é, os empreendedores, na hora do seu caso, desenvolvem ideias, desenvolvem startups com base na própria dor, na própria necessidade, problema que acabou vivendo e ele falou assim, quer saber? Eu vou desenvolver um negócio que vai resolver o meu problema. Até aí tudo bem. O grande problema é que ele não testa com outros clientes, outros usuários e não faz uma pesquisa de mercado. E aí você leva muito tempo desenvolvendo a solução. Com isso, não fazendo os testes necessários para realmente se é uma dor do mercado, se é uma dor, uma necessidade, problema de um cliente. Então a gente tem que testar isso, o que te fala no mundo real. Não adianta só fazer uma simulação ou fazer uma pesquisa ali no formulário, que também é uma validação, uma pesquisa, tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente dessas métricas, mas a gente tem que testar realmente no mundo real, com o usuário real, com o cliente real. Características: foco nas funcionalidades essenciais, rápido desenvolvimento, interações frequentes baseadas em feedback. Então, com isso você consegue aí muito rápido esse feedback e o que é melhor, você não precisa pagar nada por isso, né? O cliente ele vai testar seu produto, experimentar e vai falar o que pode melhorar e o que está ruim ali, né? Então, feedback sempre construtiva, tá? Sempre comentários construtivos, né? E aí, nós temos aqui o MVP de serviço. Eu acabei de falar de um produto, agora vamos falar de serviço. Tá? E sempre no mundo dos negócios, numa empresa, numa startup, vai ter duas soluções. Ou é um produto, ou é um serviço. Por exemplo, solução antes da automatização. O que é? No MVP de serviço, você executa manualmente o que pretende automatizar futuramente, entregando valor ao cliente, sem desenvolver sistema complexo. As vantagens: baixo investimento inicial, feedback imediato dos clientes, entendimento profundo da jornada do usuário. Isso é muito importante, você entender como funciona desde quando o produto ou o serviço está na mão do cliente ou no usuário, até o final dessa jornada você tem que desenhar e entender esse processo. Ajuste rápido antes de investir em tecnologia. Ideal para testar modelos de negócio onde a automação é o objetivo final. Mas você quer validar primeiro se é eficiente, se é executável. Né? Então, se eu primeiro eu tenho que testar de forma manual. Né? Qual é a diferença de automatizar e manual? Manual é algo, como eu falei no outro vídeo, é um grande exemplo ali, né? Que é bem famoso, o exemplo da cafeteria lá, do café expresso. Né? É um meme, mas assim, ele mostra muito o que é um MVP. Tá? Então, você pode entregar ali um produto que é muito manual, mas resolve a dor do cliente. E aí depois você passa por processo
Não, agora que eu resolvi, entendi que isso faz sentido, eu vou automatizar. E o que é automatizar? É deixar o processo mais automático no sentido do processo, para não depender de uma intervenção humana. E aí você não tem que estar presente naquele momento, naquele tempo, para poder trabalhar ou entregar o produto ou serviço. E aí isso é escalável, né? O cliente vai lá, adquire, recebe o produto em casa e usa sem você estar intervendo. Então isso é um processo mais automatizado e a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. MVP digital versus MVP físico, né? Escolhendo o formato ideal. Bora falar aqui o prós e contras, né? De novo, não existe melhor, não existe pior. O que existe é a necessidade do cliente, então, ou a necessidade do mercado. Tá? Muitos que estão tendo ideias agora de startups, não tem que pensar assim qual é a melhor ideia ou qual é a melhor solução. Tem que ver qual é a necessidade do mercado e aí você vai validar o problema. Aí sim você vai pensar numa solução. Então o processo é inverso. Muitos empreendedores acabam focando muito na solução. Nós estamos falando do MVP aqui, que ele é uma ideia, talvez um protótipo do que a solução final seja. Mas ele é muito mais focado no problema, na validação do cliente, na dor, do que a solução em si, tá? Você tem que aprender esse processo. Então, enquanto no MVP digital a solução é baseada em software, apps e plataformas online, por exemplo, e quais são as vantagens? O menor custo é de produção, porque é digital, né? Atualizações rápidas, você não precisa ir na casa do cliente, cada um na casa, porque você pode atualizar online. Por isso que muitas startups, né, vocês conhecem aí, depois eu vou citar mais exemplos, mas o Uber, iFood e outras são aplicativos e aí ele consegue atualizar e melhorar ao redor do mundo ao mesmo tempo. Escalabilidade facilitada, né, justamente por causa do online, você consegue estar presente, né, quase onipresente aí na vida dos usuários, dos clientes, que necessitam dessa sua solução para resolver o problema deles. E métricas facilmente coletáveis. Quer dizer o quê? O que é métrica? É dados, né? No mundo digital, como é tudo, eu tenho que fazer um cadastro, é tudo registrado, os dados, eu consigo identificar realmente quem que está usando, para que está usando, como está usando, por quê. Então eu tenho todos os dados precisos para poder melhorar a minha solução, para melhorar meu negócio, melhorar minha startup. Agora eu vou falar um pouquinho do MVP físico. Ele é um produto tangível, ou seja, eu consigo pegar nele, né, ver ele, né, que resolve um problema no mundo real. Aí o usuário tem uma experiência mais completa. Olha, você já deve ter visto aí, eu quero comprar um celular. Muita gente ainda não tem o costume, talvez nem queira ver numa loja digital, olhar o celular e ver as especificações, mas ele gosta de ir na loja e pegar no celular, né? Ó, tô vendo aqui, tô pegando, tô experimentando. Então, a experiência do usuário é muito maior quando é física, né, do produto ou do serviço. O feedback é mais concreto. Então, eu estou aqui no celular, peguei o celular, estou experimentando aqui. Estou sentindo aqui, ó, achei ele muito grande, achei ele pequeno. Na hora você tem feedback e é muito mais concreto, muito mais real. Então, você consegue aí colher um aprendizado muito maior no MVP físico, tá? Teste real de usabilidade, como acabei de falar. Você consegue, não é uma imagem, não é um vídeo, não é um PowerPoint, simplesmente a pessoa está testando o teu MVP físico. E na hora consegue saber e você consegue aprender com isso. E maior percepção, né? Nesse sentido do teste, você consegue perceber melhor a experiência do usuário. Tá? Então, essas são as grandes vantagens de um de outro. Não que seja melhor um que o outro, mas são realidades para necessidades diferentes. Alguns formatos aí populares de MVP. Eu mencionei um pouco no primeiro vídeo, mencionei aqui nessa aula e vou falar um pouquinho mais detalhes sobre isso. Um exemplo, né? MVP Concierge. O que é isso? Você executa manualmente o serviço para entender completamente as necessidades do cliente antes de desenvolver uma solução automatizada. Foi o que eu acabei de falar. Eu vou entregar. Você quer um produto na sua casa, como está mostrando aí, né? Eu vou entregar produtos do supermercado na sua casa.
Eu não preciso ter um aplicativo nesse momento. Basta eu ter ali um contato no WhatsApp, a pessoa pede, eu vou lá, compro o produto e entrego para ela. Faz sentido? Resolver minha dor do meu cliente? Legal. Aí eu vou pensar em automatizar, fazer uma loja e-commerce, uma coisa mais automatizada, com resposta até de inteligência artificial e tudo mais. Aí eu vou elaborar e investir mais custo de tempo, esforço e recurso financeiro para isso. Mas por enquanto nós estamos no MVP. Isso aqui dá para a gente fazer um teste tranquilamente. Landing page. O que é landing page? É páginas de web simples que explica seu produto ou serviço e captura o interesse através de inscrições, validando a demanda antes de construir algo. Foi o que eu falei no outro vídeo, né? A Dropbox, eles fizeram um vídeo mostrando como funcionaria e colocaram lá umas perguntas. Você tem interesse de saber maior a respeito quando tiver o lançamento? E teve 70 mil inscrições. Então, assim, imagina. Nesse sentido, a gente consegue ter aí um feedback rápido e já tendo os leads, né? Que são futuros potenciais clientes. Nós temos um vídeo demonstrativo. Também é o exemplo do Dropbox que eu mostrei agora há pouco. Eles mostraram um vídeo demonstrativo de como funcionaria a solução. Pode ser ali, como o colega está mostrando ali, um papel com um desenho, mas que você fale muito bem como que essa solução, sua solução vai resolver esse problema que você está pesquisando. Então, uma apresentação visual do funcionamento do seu produto para gerar interesse e coletar feedback sem precisar construí-lo completamente. E protótipos, né? Como eu falei, MVP não necessariamente é igual ao protótipo, ele pode ser, tá? Versões simplificadas que simulam a experiência do produto final, como mockup e protótipos mais elaborados, né? Então eu vou mostrar um pouquinho mais o que é isso desse mockup e como que vocês podem trabalhar nesse sentido. Mas são basicamente desenhos mais detalhados, mais técnicos. Como escolher o tipo certo de MVP para o seu negócio, né? Então vamos lá. Fatores para considerar: a natureza do problema que você está resolvendo, recursos disponíveis, tempo, dinheiro, habilidades, né? Então isso tem que levar em consideração. Tipo de feedback que você precisa coletar no momento, perfil do seu público-alvo e complexidade da sua solução final. Então, quanto maior complexa a solução final, mais elaborado vai ter que ser teu MVP, para poder coletar dados, para poder aprender e corrigir e melhorar. Lembre-se, o objetivo principal é validar suas hipóteses de negócio com o menor investimento possível, é mínimo produto viável. Escolha o formato que permite isso de maneira mais eficiente. Vai um exercício mental para vocês. Não precisa responder agora, mas para ficar refletindo. Se eu tivesse só um dia, o que eu testaria? Tenho só um dia, o que eu preciso testar? Primeiro, identifica a hipótese principal. Qual é a suposição mais arriscada do seu negócio? O que, se tiver errado, fará todo o projeto falhar? Então isso é essencial. Então você faz essa pergunta e começa a testar essa hipótese principal. Simplifique ao máximo. Como você pode testar essa hipótese de forma mais rápida e barata possível? Tá? Elimine tudo que não for essencial. Então tudo que tiver custo, tenta levar em consideração o que eu posso fazer para não ter custo nesse momento. O que eu posso fazer para não ter mais pessoas envolvidas nesse momento. O que eu posso fazer para não ter mais tempo de investimento nesse MVP. Execute e aprenda. Coloque seu teste mínimo em prática e colete aprendizados para orientar seus próximos passos e corrigir. Tá? Então esse exercício força você, o que realmente importa, elimina ali entraves na essência do pensamento MVP. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima aula, aprofundando mais sobre MVP. Até mais. Olá, sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos ao programa de pré-incubação do IFAM da incubadora IT. Nesta oficina de planejamento e desenvolvimento do MVP, abordaremos o tópico o ciclo Lean Startup. O ciclo Lean Startup. Essa metodologia Lean Startups revolucionou a forma como os novos negócios são criados, substituindo planos de negócios extensos por um processo ágil de experimentação.
O Lean Startup é baseado em validação rápida de hipóteses, redução de desperdícios de recursos, aprendizado contínuo com o cliente, adaptação constante com base em feedback real. Então, a gente tem um ciclo de aprendizagem, mensuração e experimentação, né? Que é o ciclo que fecha aí essa metodologia chamada Lean Startup. Esse ciclo ele permite testar ideias, investindo no mínimo, aumentando com investimento mínimo, aumentando suas chances de sucesso sem comprometer grandes recursos. O que a gente falou aí tem muita ligação com o MVP, né? Mínimo produto viável, ligação direta que a gente viu nas outras aulas, mas aqui agora a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre esse ciclo e de onde surgiu esse conceito Lean Startup. E agora a gente vai ver um pequeno vídeo falando um pouquinho quem foi o criador desse conceito Lean Startup, que na tradução literária seria Startup enxuta. Com vocês, Eric Reis. Conheça o criador da metodologia Startup Enxuta, que se tornou um movimento global nos negócios, praticado por indivíduos e empresas ao redor de todo o mundo. Estamos falando do Eric Ries, empreendedor e autor do best-seller de mesmo nome, Startup Enxuta, que vendeu mais de 1 milhão de cópias e foi traduzido para mais de 30 idiomas. Eric vive em São Francisco, cidade que fica no Vale do Silício, uma das maiores aglomerações de empresas com domínio de tecnologia de ponta do mundo. Ele fundou diversas startups, sendo uma das primeiras do IMView em 2004. O IMView é um programa de bate-papo que funciona como um metaverso, onde é possível criar um avatar 3D para conversar com diversas pessoas ao redor do mundo. A sua experiência com o IMView ajudou a criar muitos dos princípios de sua metodologia. Usando esses princípios, o negócio começou a se desenvolver em um ritmo acelerado. Após as suas experiências no mercado, Eric Ries passou a assessorar startups de forma independente. Os seus conselhos geravam resultados e foi a partir disso que desenvolveu a metodologia Startup Enxuta. A ideia central da Lean Startup é evitar desperdício de tempo e recursos ao desenvolver um novo produto ou um novo serviço. A sua metodologia tem sido abordada no The New York Times, Wall Street Journal, Harvard Business Review, onde ele já apareceu na capa, The Huffington Post e em muitos blogs. Hoje, Eric atua no conselho consultivo de várias startups de tecnologia e prestou consultoria para empresas novas e estabelecidas, bem como empresas de capital de risco. E é um palestrante frequente em eventos de negócios ao redor do mundo. Você já pensou em ter aula com uma grande personalidade como essa reconhecida internacionalmente? Eric Ries pode ser o seu professor. Bom, o Eric Ries ele revolucionou, né, o mundo das startups, né? Justamente porque ele já foi, ele ainda é empreendedor, mas hoje ele atua muito mais como conselheiro consultivo de grandes startups e como palestrante, compartilhando sua metodologia. Esse livro já está traduzido já para várias línguas, inclusive na língua aqui português do Brasil. Você pode também estar adquirindo e buscando aí maiores informações. Vale a pena ler esse livro. Conheça o criador
Bom, agora falando um pouquinho mais detalhado, né, do que o livro fala, aborda, mas assim de forma mais breve, claro, para vocês entenderem assim o fundamento. Entendendo esse fundamento, você consegue entender o conceito de startup enxuta. Nós temos três ciclos aí chaves, né, que é construir, medir e aprender. Que eu falei agora há pouco, né, na tradução lá em inglês, construir, medir e aprender. Primeiro, nós vamos construir. Então, desenvolver um MVP, que é o mini produto viável, com recursos limitados, que resolva o problema central dos seus clientes. Não buscando a perfeição, mas buscando a funcionalidade. Então, para resumir nessa parte, a gente tem que pensar em funcionalidade. Ele funcionar e resolver o problema e a dor. Não se preocupe agora em, eu preciso colocar uma embalagem bonita, eu preciso deixar ele mais bonito, preciso deixar ele mais leve, enfim, preocupar com detalhes, né? E nesse momento é testar se ele funciona ou não a sua ideia na prática, que resolva o problema, a dor, a necessidade desse usuário, desse potencial cliente, que pode ser o futuro, né, comprador do seu produto ou do seu serviço inovador. Mas nesse mesmo tempo que eu estou construindo e testando, eu preciso medir. Né? Preciso medir justamente esses dados reais sobre como os clientes vão interagir com o seu produto usando ferramentas simples como entrevistas, teste de usabilidade, né? O que é usabilidade? É teste de manuseio, teste de verificar a experiência do usuário, né? Também conhecido como UX, né? Experiência do usuário, que hoje é uma grande tendência aí do mundo dos negócios, mas principalmente no mundo das startups. Ou análise de comportamento online também, que também a gente precisa entender como o usuário ele se comporta diante daquele produto, daquela solução. Mais do que isso, e uma vez medindo, né, esses dados, a gente vai aprender, é claro. A gente vai analisar os dados e com isso a gente vai aprender. Analisando os dados para entender como funciona e o que precisa mudar. Essa etapa orienta as próximas decisões e os pivôs estratégicos, né, o famoso pivotar. Então, nesse momento de aprendizado, você tem que estimular o seu usuário, né? Costumo dizer que não é esse momento cliente. Ele pode ser um cliente, tem cliente que acontece muito, a gente você vendeu o MVP, tá? Isso para deixar claro que você não vende somente o produto ou o serviço já finalizado. Você pode sim vender o MVP. É uma validação até melhor do que só experimentar e testa aí para mim, né, o meu produto. É de graça, não vou cobrar nada. Mas quando ele compra o MVP é porque realmente faz sentido para ele, para o cliente, você consegue validar aí o seu público-alvo, consegue validar também o problema, né? Mas, mais do que isso, o MVP é para aprender e a melhorar o seu próprio produto, o seu próprio serviço, com feedbacks construtivos. Hipótese, né? Como transformar uma ideia em teste? Toda startup começa com um conjunto de hipóteses que precisam ser validadas antes de investir tempo e dinheiro significativos, né? E também investimento de capital intelectual, investimento físico, né? Da equipe nesse negócio. Primeiro, são três passos importantes para a gente entender. Primeiro, identifique suposições. E o que é isso? Listar todas as suposições que seu negócio faz sobre o cliente, problema e solução. É o famoso brainstorm. Então faça o brainstorm com sua equipe e levando as hipóteses. Nesse momento, é o momento criativo da equipe. Não existe ideia errada, não existe solução errada. O que existe é participação e vamos analisar todas as hipóteses que possam fazer sentido para o seu negócio e para o seu cliente. 2. Priorize por risco. Foque nas hipóteses que, se estiverem erradas, fariam todo o negócio falhar. Então, aquelas hipóteses que tiver tudo errado e faria o seu negócio falhar, a gente tem que eliminar, porque justamente são hipóteses que, se der errado, acabou o seu negócio. Então, a gente já vai eliminar aí, para a gente não se arriscar muito. Vamos para um local, um produto ou uma solução que vou testar, mas não terá um prejuízo muito grande ao ponto de eu fechar o meu negócio. 3. Defina experimentos.
Crie testes simples e baratos para validar cada hipótese prioritária. E isso é importante no MVP. Experimentos, mas de novo, simples e barato. Que é mais ou menos o que a gente já está falando desde a primeira aula aqui dessa oficina. Mínimo produto viável. Viável. Ou seja, o mínimo que eu possa testar ali a minha ideia funcionando, que possa resolver o problema, a dor desse usuário, potencialmente cliente, quando ele comprar a minha solução. Vou colocar um exemplo aí para vocês estarem já pensando aí, exemplo de hipóteses testáveis. Então, estudante gastaria R$ 15 por mês em um app para encontrar estágios. Professores usariam ferramenta que automatiza correção de provas. Então, são hipóteses aí que a gente pode testar, né? Mas ainda não aconteceu. Então, são hipóteses, tá? São teorias, ok? Agora vamos falar em métricas, né? Que é um dos pilares lá, que é medir. Então, métricas acionáveis versus métricas de vaidade. Métricas de vaidade parecem impressionantes, mas não orientam decisões. Exemplo, número total de downloads da loja lá, Play Store ou Apple Store, né? Ah, meu aplicativo tem milhares de downloads. Ele é uma métrica que vai me ajudar a validar o meu aplicativo? Sim, não. Primeiro que ele está sendo popular, então se estão baixando é porque está legal. Porém, eu não consigo saber o que eu preciso melhorar. Eu não consigo ter um feedback. O que é interessante numa loja? Os comentários. Os comentários você deve estimular o que posso melhorar. E quando tiver um comentário negativo, você tem que responder de forma muito rápida. Falar assim, ó, nossa equipe está trabalhando nisso, em breve terá uma atualização. Aguarde aí. Então, assim, você tem que estar acompanhando e aí é um feedback legal. Visualização de página, né? Ah, meu site, publiquei lá minha solução, teve milhões de visualizações. É métrica de vaidade porque eu não consigo com aquilo também estar melhorando. Nós estamos na parte do MVP. Ainda não estamos na parte de marketing, né? Que aí isso aí seria uma métrica boa também. Número de seguidores em redes sociais. É muito comum uma startup que está mal começando. Tem uma ideia, faz uma logo, cria um Instagram e aí começa a ter um monte de seguidores. Mas não fica focando no MVP que tem que ter um produto. Uma startup tem que ter um produto mínimo, um produto viável ou um serviço, né, que possa testar e aí sim você vai começar a focar em validação do problema, validação do cliente. Posteriormente, a gente vai focar em marketing, que é essa parte aí que foca muito em métrica de vaidade. E cobertura da mídia, né? Ah, a startup participou agora de um hackathon, participou de um programa e está dando entrevista já como se tivesse sucesso já. E a gente sabe que o sucesso no mundo dos negócios são o faturamento, é a margem de lucro, é as vendas, é a emissão de nota fiscal. É isso que a gente quer chegar, né, numa startup de sucesso realmente. Então, essas métricas, elas podem te fazer sentir bem, mas raramente vão indicar o verdadeiro progresso do seu negócio. Então, muito cuidado com as métricas de vaidade. Métricas acionáveis. Orientam decisões concretas e mostram real valor. Exemplo, taxa de conversão, visitante-cliente. O que é taxa de conversão? Quando você faz um investimento de posicionamento, por exemplo, numa rede social, os clientes começam a acessar, visualiza seu produto ou serviço, e aí o time começa vai lá e fecha isso, que é converter, né? Converter aquele usuário que é um leitor que está visualizando a sua página em cliente, converter em vendas. Aí sim é uma métrica boa de mensurar. Taxa de retenção, aqueles usuários que voltam, né? Não só aquele, fui lá ali, caí de paraquedas curioso. Não, ele foi, voltou e também eu posso até adicionar aí taxa de permanência. Ele continua ali na tua solução usando e experimentando. Receita recorrente mensal. Então você tem um faturamento mensal daquele usuário e aí você consegue mensurar que está tendo sucesso, ele está voltando, né? E o custo de aquisição cliente também é o famoso CAC. Você também tem que ter isso aí bem detalhado para poder saber de fato se você está tendo sucesso ou não. Essas são as métricas acionáveis principais. Essas métricas mostram o seu negócio se está realmente crescendo de forma sustentável. Exemplo prático de ciclo Lean. Só recapitulando.
Primeiro eu tenho uma ideia inicial, então um app de marmitas saudáveis para estudantes com preço acessível, entrega na escola. 2. Eu faço um primeiro teste. Eu crio um Instagram com cardápio ali, umas imagens, né? E recebo pedidos por WhatsApp, sem desenvolver aplicativo ainda. Por enquanto, estou testando ali se faz sentido ou não. Não tem automatização, lembra? É mais manual. Aprendizado. Os estudantes preferem opções vegetarianas e não se importam com a entrega, mas com preço e qualidade. Olha o aprendizado, né? E aí eu vou no pivô, que é o pivotar. Eu mudo para o ponto de venda fixo para a próxima escola com opções vegetarianas em destaque, porque eu já consegui validar meu público-alvo inicial e consegui validar a solução que eu posso resolver esse problema através do meu MVP que eu aprendi. Esse exemplo mostra como você pode testar o conceito de negócio com investimento mínimo, descobrindo que os clientes realmente valorizam antes de gastar recursos significativos. E novamente, por que errar rápido é barato porque errar rápido e barato é uma vantagem? O fracasso rápido e barato não é apenas aceitável no mundo startup, ele é desejável, ou seja, ele é essencial para uma startup sobreviver. Primeiro, ele conserva recursos, né? Ele falhar rápido, você evita gastar meses e milhares de reais em ideias que não tem mercado. 2, ele acelera o aprendizado. Cada erro gera dados valiosos que orientam a próxima iteração do produto. 3, ele mantém o foco no cliente. Você aprende a construir o que as pessoas realmente querem, não o que vocês acham que quer. Isso é importante, tá? Então, eu acho que o cliente quer isso. Você tem que validar e o cliente tem que te dar esse retorno, que é o feedback. E falando em feedback, o que fazer após o primeiro feedback? Analisar os dados sem preconceito. Você não tem que levar o pessoal um feedback muito negativo. Nossa, horrível essa marmita, né? Tem feedback que não é construtivo. E tá tudo bem. Você tem que procurar entender por que ele está comentando sobre aquilo, né? Então você vai separar suas emoções, olhar objetivamente para os clientes, o que realmente eles disseram e fizeram, não apenas o que você esperava, porque a gente espera assim, só elogio. E no mundo dos negócios não é bem assim, principalmente no início. Decida perseverar ou pivotar. Com base nas evidências, escolha continuar no mesmo caminho, que é perseverar, ou mude algum aspecto fundamental do negócio, que é pivotar. Então, eu sou persistente, é diferente de ser teimoso, né? Se você realmente vê que não está dando certo através das métricas, através do aprendizado, não tem problema você mudar, não tem problema você pivotar, tá? Mas você vai adaptar e continuar seu negócio. Por último, planeje o próximo experimento. Independente da decisão, defina claramente o próximo teste com hipóteses específicas e métricas de sucesso. Lembre-se, mesmo as startups mais bem-sucedidas do mundo mudaram significativamente suas direções várias vezes antes de encontrar um modelo, né, um modelo ideal, um modelo de sucesso. Então, pivotar é normal para a startup. Então, fique tranquilo, não se apegue à ideia, não se apegue à solução, mas continue aí no seu propósito de transformar a sua ideia em negócio. A gente fecha a aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Olá, sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos ao programa de pré-incubação do IFAM, da incubadora Haiti. Nessa oficina de planejamento e desenvolvimento do MVP, abordaremos o tópico funcionalidades mínimas. E quando a gente fala em funcionalidades mínimas, o que são, né, dentro desse universo do MVP das startups? Funcionalidades mínimas são os recursos essenciais que sua solução precisa ter para entrega do valor ao usuário e validar seu negócio, o seu conceito de negócio. Representa a base do MVP, que é o mínimo produto viável, e permitem testar suas hipóteses do negócio com o menor investimento possível, tá? A gente já falou isso em outros vídeos.
Aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre que funcionalidade mínimas é essa que a gente fala tanto de mínimo produto viável. Então, o que é essencial para a sua solução funcionar? Primeiramente, soluciona o problema central. Lembrando que o MVP é para validar o problema, tá? E a gente tem que estar resolvendo o problema inicial que você mapeou como desafio. Sua solução deve resolver o problema principal do usuário, mesmo que de forma simplificada. Como a gente já viu em outros exemplos lá, desde a cafeteira, desde do Instagram lá com cardápio, entregar manualmente. Isso resolve o problema dele. O usuário não está preocupado se você usa a melhor tecnologia do mundo, como inteligência artificial, Big Data, IoT, enfim, outros termos da indústria 4.0. Se você resolve o problema dele, tá tudo bem, ainda mais com um bom custo, um bom preço do seu produto ou do seu serviço. 2. Criar valor imediato. O usuário deve perceber o benefício logo nas primeiras interações com o produto. Tá? Então, é o famoso ditado. É a primeira imagem o que fica, né? A primeira impressão que fica. Então, ainda tem esse comportamento do consumidor de comprar o livro pela capa. Então você tem que realmente dar aquela imagem. Mas quando a gente fala em mundo de startups, não é só a embalagem, né? Ou ele está bonito, ele tem que estar funcional. Principalmente, ele não tem que estar bonito no MVP, ele tem que estar funcional, ele tem que resolver o problema daquele usuário que futuramente será um cliente. 3. Permite feedback rápido, né? Novamente, feedback é algo que vocês vão ver muito, muito, muito mesmo, não só nessa oficina, mas em várias outras oficinas que envolvem startup. Feedback hoje é algo extremamente importante para o aprendizado de qualquer negócio, de qualquer empresa e principalmente das startups. Facilita a coleta de opiniões de usuário para melhorias futuras e o que é melhor, a maioria dos feedbacks são de graça, né? Basta você estar ali interagindo com o seu usuário e criando uma proposta de valor para falar futuramente que esse produto e esse serviço finalizado ele vai ser um dos primeiros clientes a utilizar. E agora vamos ver diferenças mais claras, né, entre a versão completa e o MVP. Vamos começar com o MVP, né? Como está na imagem aí de ilustração de uma bicicleta, tá? Uma bicicleta simples ali, né? E o produto final numa bicicleta já com o produto finalizado. MVP, apenas funcionalidades essenciais. Nesse caso aí, o que é importante para a bicicleta? A cestinha, ali atrás ali para sentar outra pessoa, né? Ela é mais alta ou é mais um, um para sentar, né? Ali uma cadeira, me fugiu a palavra, enfim, da cadeira de onde senta. Não, na verdade, o que é funcional numa bicicleta? Ela é andar, né? Levar a pessoa para um outro ponto. Esse é o essencial. Desenvolvimento rápido. Então, em poucas semanas eu consigo fazer ali esse protótipo dessa bicicleta numa oficina, enfim, no local ideal para projetar essa bicicleta. Não vou me preocupar agora nesse momento em pintar ela. Não vou me preocupar agora nesse momento ter um assento, né? Assento, a palavra é essa, um assento confortável, e tudo mais. Né? Ele tem que ser funcional no sentido o que é o mais essencial numa bicicleta. Não é o assento em si ser confortável, mas sim ela andar, me levar a um outro ponto, tá? Esse é o essencial quando a gente fala em MVP, nesse caso, nesse exemplo de uma bicicleta. E aí, como investimento inicial, eu tive um investimento bem menor, porque eu não me preocupei em pintar, não me preocupei em embalar, não me preocupei em ter um melhor pneu, um melhor aro, simplesmente eu fiz uma bicicleta e ela me levou de um ponto para o outro e ela resolveu o problema essencial que é pedalar, que é andar de bicicleta. Já a versão completa, pô, eu validei o MVP, eu vi que a bicicleta faz sentido. Quando eu inventei essa bicicleta na época, né? Teve uma invenção de bicicleta. Foi o mínimo produto viável. Depois foi melhorando. Hoje em dia tem bicicletas aí que é o preço de um carro, né? Mas na época era algo muito barato e resolveu muitos problemas que existia na época de ter uma bicicleta. Já a versão completa, então, todas as funcionalidades planejadas. Então,
Ah, eu validei o MVP, então eu vou planejar agora melhorar o assento, eu vou colocar acessórios, eu vou colocar o, si- a- o sinal que faz o barulhinho lá, né? E tudo mais, enfim, a buzina. Eu vou colocar todos os acessórios que para ela ter mais valor, né? De mercado. E é claro, o preço dela vai aumentar porque aumentou os custos também desse produto final. Já o desenvolvimento ele é longo, né? Ele leva meses, leva anos, diferente de um MVP que leva semanas, tá? Esse uma diferença muito clara, né? Quando a gente fala em MVP e em versão completa. Foco na experiência completa do usuário. Então você tem que focar naquele melhor assento, na melhor buzina, no melhor acessório, no melhor pneu. Agora, o melhor vai estar muito ligado ao custo-benefício entre custo, receita e lucro da sua empresa, né? O que é melhor para o cliente não necessariamente é o melhor para você. Então você vai ter que fazer essas equações que, conforme você vai avançando no curso, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Investimento maior e contínuo. Então, para o usuário, para o cliente, eu investi mais numa bicicleta. Ah, mas aquela tua bicicleta ali tinha um valor bem menor, bem menor o valor do que agora, né? Por quê? Porque agora você vai investir mais, mas você vai ter algo longínquo, né? Algo longadouro, né? Ou seja, vai demorar mais para ela depreciar ou ela ter problema, porque agora você tem materiais mais robustos, melhores. Por isso que você está investindo um pouco mais, né? É por isso que eu falei que tem bicicleta que é um preço de um carro, tá? Então esse é o valor do que o cliente agrega. E aí vamos priorizar, né? Priorização que é uma metodologia de must have e nice to have. Então vamos lá, must have. Funcionalidades obrigatórias para o produto funcionar e entregar sua proposta do valor básico. Então, existe funcionalidade ali no caso do exemplo da bicicleta que é imprescindível, obrigatório ela ter roda e ela conseguir me levar de um ponto para o outro. Isso é imprescindível, né? Eu também tenho que sentar. Então não adianta eu vou colocar um assento mínimo, tudo bem, mas eu tenho que sentar nela também. Não vou ficar em pé lá com ela, ficar muito desconfortável, né? Então você tem que listar o que é obrigatório no MVP para isso e aí usando o must have vai te ajudar. Imprescindíveis para a primeira versão, né? Sem ela, o produto não resolve o problema. Então, que fique bem claro. Já o Nice to Have, então, funcionalidades que melhoram a experiência, mas não são essenciais para o funcionamento básico. Então, qual é o exemplo da bicicleta que a gente colocou agora há pouco? Ah, a cestinha ele é essencial para funcionar basicamente? Não é. Mas ele é um negócio que ajuda. Eu posso levar materiais, ele me ajuda a melhorar a minha experiência dentro da bicicleta. Mas ele não é essencial, tá? Então pode ser implementado nas primeiras versões, então você faz o teste, mas quando for lançar pode colocar, olha, agora eu vou vender a bicicleta com acessório, aí você pode cobrar a parte, pode fazer várias estratégias de negócio. Agrega um valor, mas não são críticas, né? Então eles deixam o teu produto mais um valor mais elevado, mas não são críticos, não são essenciais para que ele funcione, né? Então, critério de decisões aí. Como classificar cada funcionalidade? Impacto na resolução, complexidade, né, e feedback dos potenciais clientes. Isso é muito importante. E vamos usar o checklist das funcionalidades mínimas. No caso de aplicativo e plataformas, que a maioria das startups tem feito isso, como eu disse, é muito mais fácil, né? Escalar no mundo digital e para mensurar os dados do que o físico. Cadastros e logins simplificados, isso é o mínimo que tem que ter. Função principal que resolve o problema, e aí ele cadastra, faz o login para você identificar, aí você faz a função principal para resolver o problema. Interface básica e intuitiva nesse momento, sem muitas orientações, muitos cliques, né? Tem que ser fácil para o usuário. E o sistema de feedback do usuário. No final ele fala assim, o que você achou da solução, que pode ser o comentário lá da lojinha, mas também dentro do aplicativo você pode ter esse feedback na hora. E o dado mínimo para análise de uso, né? Justamente para você estar ali guiando o usuário, tá? No caso, para produtos físicos, eu tenho ali protótipo funcional básico, no caso do exemplo da bicicleta, materiais essenciais não finais, então eu vou colocar um guidão, vou colocar alguma coisa, mas não necessariamente é o melhor material, é o melhor acabamento, né, pintura e tudo mais, mas ele é essencial para poder a bicicleta ficar funcional.
design simplificado, como a gente colocou no exemplo ali. Ele tem um design simplificado, e aí por isso foi mais barato, né, desenvolver ele, e para testar, que é um mini produto viável. Funcionalidade principal testável, então ele tem um assento, ele tem um guidão, ele tem o pedal, ele tem as rodas, exemplo, e aí ele me leva de um lado para o outro, então ok, está testável. E o custo reduzido de produção. Eu consigo fazer aquela bicicleta várias vezes para testar, sem ter muito custo no meu produto para levar para o final. E aí eu finalizo com alguns exemplos de ferramentas que te ajudam a mapear funcionalidades, tá? Matriz Moscou, que você pode usar, né? Classifica a funcionalidade de must have, should have, could have e ought have, que é agora, né? É uma metodologia ideal para priorização clara, tá? É uma matriz, você consegue buscar na internet, está muito fácil, acessível para achar. Outra funcionalidade muito boa também é o Use Story Map. Então ele visualiza a jornada do usuário e as funcionalidades necessárias em cada etapa, facilitando a identificação do fluxo mínimo viável, né? Então você consegue ter ali toda essa jornada. Tem aplicativos que fazem isso, plataformas também aí, ó, vocês podem ver que você com um quadro, se você gosta do físico, você pode fazer com um post-it dentro de um quadro branco e aí você e sua equipe está sempre olhando aí como é que está essa jornada do usuário. E, por último, não menos importante, essas algumas, claro, ferramentas, existem milhares, mas eu oriento você a começar buscando com essas. E dentro dessas tem milhares de ferramentas que ajudam nessa parte do Matriz Moscou, Use Story Map, Mapping e o mapa mental, né, que é o mais popular. Ele organiza hierarquicamente todas as funcionalidades possíveis para identificar as mais centrais dentro da tua solução, dentro do teu mini produto viável. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pesquisem, testem, verifiquem quais são as funcionalidades mínimas essenciais para o seu MVP. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos à pré-incubação do IFAM da incubadora Haiti. Nessa oficina de planejamento e desenvolvimento de MVP, abordaremos o tópico ferramentas para prototipagem. E o que seriam essas ferramentas, né? Eu vou trazer dois exemplos aqui que é usado como boa prática, principalmente no mundo das startups, que é o Canva e o Figma, né? Que vai ser aliado de vocês aí para a visualização dessas ideias, para vocês colocarem algo mais visual, demonstrando como é que está a sua ideia na prática. O Canva ele é muito popular até para questão de montar apresentações em estilo PowerPoint, montar artes para redes sociais e por aí vai. E o Figma ele é muito mais focado para quem quiser mais desenvolver aplicativos, né? O framework, o wireframe, o que é isso que eu estou falando que é em inglês e tudo mais? É nada mais, nada menos que caixas, né, de etapas da tua funcionalidade com o fluxograma, que você vai demonstrar como, na prática, vai funcionar a sua ideia, caso você consiga materializar isso, seja no ambiente digital ou no ambiente físico. Essas ferramentas permitem transformar conceitos abstratos em visualizações concretas, mesmo sem conhecimentos avançados de design. Então é uma boa notícia para você que não tem muita criatividade, né? Que eu até discordo, todos nós temos criatividade, só precisa desenvolver. E também não tem habilidades de design. E aí realmente são alguns que precisam estar aí, ou tem um talento natural, né? Ou estudou para isso, né? Como design. Mas a boa notícia é, não precisa ter experiência nem conhecimento em design para usar essas ferramentas. Então, assim como só para reforçar, o Canva é ideal para materiais visuais, apresentações mockups, né, de produtos com interface intuitiva e diversos templates prontos, e isso que é legal. O Canva ele tem vários designers profissionais no mundo que compartilham, né, o seu template, o seu layout para todo mundo usar. Alguns são pagos, mas a grande parte é gratuito. Isso é outra boa notícia, tá? Tanto o Canva como o Figma tem versões gratuitas e versões pagas, mas a versão gratuita é suficiente
para quem está na fase de ideação, que é a maioria de vocês, que é transformar a ideia num negócio, numa startup. E o Figma, ele é perfeito para desenvolver interfaces digitais mais complexas, como eu disse, no caso de plataformas digitais, aplicativos, né? Então você precisa colocar mais etapas, botões, então o Figma é o ideal para você que quiser trabalhar com essa parte. Com recursos avançados de prototipagem interativa, né? Ou seja, a interação do usuário com a solução digital. E o que é prototipar e por que isso ajuda, né? Dentro do universo do MVP? Ele é para visualizar as ideias, né? Ele transforma conceitos abstratos em algo tangível e compreensível para todos os envolvidos. Ou seja, aquilo que está na sua cabeça, aquilo que você consegue verbalizar, você vai colocar isso de uma maneira visual que as pessoas consigam entender a sua linha de raciocínio das suas ideias. Também você tem economia de recursos. Ele reduz custos a evitar de desenvolvimento de características que não atendem à necessidade do usuário. Ou seja, você mostra o desenho, você mostra a apresentação visual, e aí o usuário fala assim, bom, isso aí não vai resolver minha dor, meu problema. E evita de você começar a desenvolver a solução digital ou física, sendo que não faz mais sentido aqui para aquele usuário ou para aquele futuro cliente que validou ali só na parte visual, viu que não é bem o que ele queria. Ao mesmo tempo, a gente consegue identificar problemas, né? Então, ele permite descobrir falhas e dificuldades antes de investir tempo e recursos no desenvolvimento. Então, no momento que você está desenhando etapa por etapa de como vai funcionar na prática a sua solução digital ou física, você consegue identificar alguns gargalos que evita, né, desperdício de recurso financeiro, operacional e tempo na hora de desenvolver esse MVP mais tangível, no caso do físico, mas também no digital você acaba desenvolvendo algo mais, no mínimo, produto viável. Feedback antecipado, novamente, lembra que eu falei, feedback é a palavra-chave no mundo das startups, possibilita coletar opiniões de usuários potenciais e ajuste, né, do produto conforme a necessidade. Um bom protótipo não precisa ser perfeito, precisa comunicar sua ideia eficiente, tá? Então, o foco do protótipo é materializar a sua ideia, seja visual, seja física, né? Mas o importante é você mostrar como vai funcionar isso na prática. Pode ser um desenho, pode ser uma animação, pode ser qualquer formato visual que você consiga demonstrar sua ideia, que não está na sua cabeça e só na parte verbal. Então, como é que eu posso usar o Canvas para protótipos rápidos, né? Aí um exemplo, ele está ilustrando muito claro como que você pode desenhar isso, tá? De novo, não precisa ter experiência em design. Todos esses elementos já existem na plataforma. Aí você, né, como um bom curioso, um bom pesquisador, que todo empreendedor tem que ser pesquisador, você vai pesquisar lá vários tutoriais e está aprendendo como usar a ferramenta ou até mesmo experimentando, porque ele é muito intuitivo hoje em dia as ferramentas. Então, prototipagem de serviços e produtos físicos, o Canva é extremamente versátil para visualizar ideias de forma rápida e profissional. Então, fica uma qualidade profissional, apesar de você não ser profissional na área de design. Então, você cria uma conta gratuita, né? Essa conta pode ser tanto uma conta de e-mail normal, com a conta Google entrando automático. O endereço é o canva.com. Você vai escolher um template, então vai selecionar uma apresentação, ou um folheto, ou uma capa de embalagem, ou criar um design personalizado, né? A gente, dependendo como for, geralmente começa com uma apresentação, mas depois você pode focar em mockup, né? Que é esse formato que está aí na tela no exemplo, dessa garrafa, né? Personalizar o seu protótipo, adicionar textos, imagem, cores que representem seu produto ou serviço. De novo, nesse momento a gente não vai focar em cores finais, produto final. Lembra? Mínimo produto viável. Então você pode fazer um desenho de como seria, mas a parte funcional. O foco é funcional, tá? E aí você vai compartilhar e coletar feedback. Então você pode exportar isso como um PDF e colocar um link, né, num formulário qualquer, como o do Google ou da Microsoft, para coletar assim, o que você achou dessa ideia. Faz sentido para você? Comente aqui suas sugestões, críticas, que a gente vai estar dando colhendo esse feedback e depois estar dando retorno para vocês. Então, isso é muito bom para os seus usuários, os seus futuros clientes estarem vendo
e estarem dando feedback. E aí o Figma, né? Como é que eu posso usar o Figma? Para desenhar telas, principalmente, lembra? Aquelas telas de passo a passo, assim, tela do usuário, tela de cadastro, login e senha, perfil, esqueci minha senha. Então, esses passo a passo é ideal no Figma, tá? Então, você vai criar uma conta, iniciar um projeto. O endereço é figma.com. A conta gratuita é suficiente para fazer prototipagem, como eu disse, não precisa pagar nesse momento, tá? Vai configurar os frames, né? Selecionar o dispositivo. Então, qual é o dispositivo que você está desenhando? É um smartphone? É um tablet? É um desktop? Tem versão para Android? Tem versão para Apple? Tem versão para Linux? Enfim, tem vários formatos lá para você usar já pronto. E aí você vai dimensionar corretamente essa tela para aquela experiência do usuário que for verificar essa sua apresentação no Figma. Depois você vai desenhar a interface, né? Utilizar a ferramenta de texto, de componentes para criar elementos visuais da sua interface. E aí você vai criar conexões entre as telas, né? Que é bem interessante no Figma. Você vai usar a função prototyper para definir interações e simular navegações reais. Então, quando o usuário clicar no botão, ele vai seguir. É como se ele estivesse testando de fato, né, aquele aplicativo, só que ele não está na loja, ele é só um passo a passo que ele pode seguir. Então, a cada comando, a cada interação do usuário, ele vai poder interagir com a solução. Então, o Figma permite que você simule a experiência completa do usuário, desde o primeiro acesso, com as funcionalidades principais do seu aplicativo ou do seu site. Dicas de prototipagem sem ser design. Usar templates prontos, não evite começar do zero, tem milhões de layouts, então o ideal é você pesquisar e ver qual é o que mais atende a tua ideia. Não precisa inventar a roda, né? Aproveitar milhares de templates prontos. Mantenha a simplicidade, evite excesso de cores, fonte, elementos, o design limpo comunica melhor. Então o design limpo que a gente fala é preto e branco, né? Preto e branco agora, nesse momento ali. Talvez ali, como está mostrando no exemplo, um botãozinho azul ali para destacar. Mas é bem simples mesmo, é um design minimalista que a gente chama. Estude interfaces populares. Observe aplicativos e sites que você usa diariamente e inspire-se em soluções de design. Então, se você está desenvolvendo uma solução, por exemplo, do iFood, que é uma referência de solução de startup na área de alimentos, na área de entrega, você pode fazer um protótipo parecido com ele se a sua área, sua ideia foi na área de alimentos, tá? Que a gente chama de food tech, né? Foque na funcionalidade, de novo. Priorize demonstrar para o usuário como realizar a tarefa, não a estética. Então não se preocupe agora com acabamento, com logo, com cores. Não é esse momento. O momento é MVP, o momento é funcionalidade. Lembre-se, o objetivo é comunicar sua ideia e não criar uma obra de arte perfeita nesse momento. E aí, por fim, protótipo bom é aquele que comunica a proposta. Ponto. Né? Então, 80% da comunicação ele reflete. Então, um bom protótipo transmite a ideia principal, mesmo que esteja incompleto ou simplificado. 15 minutos para testar no máximo ali para testar. Não adianta ficar muito longo nesse momento, nós estamos na fase de teste. Então, o protótipo eficaz, ele permite que as pessoas entendam e testem seu conceito rapidamente. Quanto mais rápido, melhor. Mas não quer dizer que ele não vai ter nada de funcionalidade. Mas ele é rápido, ele é intuitivo, ele é prático. 3 vezes mais de feedback quando você faz um protótipo, né? Essas são as estatísticas, né? Startups que protótipo recebem significativamente mais feedback úteis no início do que aquelas que não fazem, tá? Que já querem colocar o produto final. E aí você tem um desperdício de tempo, de esforço e de recurso financeiro, pois não teve o teste e os protótipos necessários no início do seu negócio. Então, abrindo uma aspa aqui, né? O melhor propósito não é o mais bonito ou o mais completo, mas aquele que transmite claramente sua proposta de valor e permite validar suas hipóteses mais importantes. Fecha aspas. Então, prototipe, teste, aprenda, evolui. A jornada, né, que a gente sempre fala, é o melhor caminho de aprendizagem para você transformar a sua ideia em uma startup de sucesso. Então, a gente fecha a aula de hoje. E aí, eu vejo você na próxima aula. Até mais. Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo,
com especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. E esse é o programa de pré-incubação do IFAM, da incubadora IT CMDI. Sejam todos bem-vindos. Na oficina de desenvolvimento e planejamento no MVP, a gente vai agora focar no tópico tipo de protótipo por área de negócio. E quais são os tipos de protótipo que nós temos dentro de uma área de negócio, né? Eu vou citar agora esses 4, que eu acredito que é fundamental para quem está aí tirando a ideia da cabeça e colocando no papel, testando, validando a dor, a necessidade e o desafio que vai enfrentar aí junto com o usuário, com o potencial cliente. Produtos físicos. Representações tangíveis que simulam o produto final, né? Como a gente colocou um exemplo na anterior do vídeo falando sobre protótipos no modo geral. Uma bicicleta, por exemplo, é um produto tangível, né? Modelo de negócio. Representações de como a sua startup irá gerar valor. Então, como é que você vai ganhar dinheiro com isso. Você vai simular como vai ganhar dinheiro com isso através do seu produto ou serviço que você está desenvolvendo. E falando em serviços, simulações de experiências e interações com o cliente. Então, você vai ter um protótipo que vai simular essas experiências no momento que o usuário estiver usando sua solução. E produtos digitais são interfaces e fluxos que demonstram a funcionalidade. Que é o que a gente chama de usabilidade, experiência do usuário, a UX, né? No caso de produtos digitais, isso é fundamental para um bom sucesso de um negócio, de uma startup. Cada tipo de negócio exige uma abordagem específica de prototipagem que melhor comunica sua proposta de valor. Lembrando que proposta de valor não é igual à solução. Proposta de valor é o que o cliente ou usuário vai ganhar ao usar a sua solução. Então, faz sentido junto com a solução, mas não é igual à solução. Então, bora detalhar um pouquinho mais cada um que eu acabei de falar, né? Protótipos para produtos físicos. Técnicas eficazes. Mockup em escala real reduzido. Então, você pode agora com as impressoras 3D, como está mostrando aí na imagem, você pode facilmente demonstrar como que vai ser seu protótipo, com baixo custo, lembrando, mini produto viável. Né? Mockup em escala real como foi feito lá, como a gente falou no Figma, você pode fazer um mockup em escala real, né? Ou reduzida, mas que simule o seu produto ou o seu serviço. Na impressora 3D já é algo mais tangível, você consegue experimentar e testar no caso do usuário, lembrando que o feedback ali é melhor no físico que no digital. Você tem um feedback mais real e mais instantâneo. Esboço detalhado com especificações. Aí você pode fazer uma cartolina, você pode fazer, enfim, uns esboços. Até mesmo com mapa mental, isso pode ajudar. Materiais alternativos para simular o produto final. Então você pode usar materiais, por exemplo, é muito comum startups que vão trabalhar com materiais recicláveis. Então você pode usar materiais que até então ia para o lixo para simular o seu produto final, que aí não seria material mais reciclável, seria já material com outra matéria-prima, talvez com custo maior. Um bom protótipo físico permite que potenciais clientes interajam com o seu produto, fornecendo feedback valioso antes da produção em massa. Então, o que podemos destacar em produtos físicos é o feedback em tempo mais real antes de você escalar isso, uma grande produção, chegar lá no final, ver que não é bem uma dor ou um desafio para aquele cliente, para aquele usuário. Então, o nível de fidelidade do protótipo deve aumentar conforme o avanço no processo da validação. Ou seja, conforme você vai testando com os clientes, eles vão te dando feedback, esse usuário, você vai melhorando, né, esse protótipo até chegar ali que a gente chama assim, ele é uma solução já que resolve o problema do cliente. Aí a partir daí você começa a fazer os acabamentos, né, de melhoria para se tornar um produto final. A partir daí você consegue produzir em massa
né, e ofertar isso para o mercado. Já o protótipo para serviços, ele funciona um pouco diferente e a gente vai entender agora nesse momento. Mapeamento da jornada. Documente cada ponto de contato entre o cliente e o seu serviço, identificando momentos críticos e oportunidades de melhoria. Ou seja, você tem que mapear cada momento que você tiver uma interação com esse usuário, com esse cliente, para poder entender o que a gente chama de jornada do cliente, que é fundamental numa startup, num negócio no modo geral, não só startup na verdade. Simulação de experiências. Crie encenações ou roleplay das interações do serviço para entender como os clientes se sentirão durante a experiência. Ou seja, você e seu time, vocês podem estar simulando entre vocês o que o cliente poderá, né? Aí a gente fala no campo das hipóteses, ele pode estar perguntando, ah, mas esse produto faz isso, ah, mas se ele quebrar, e como que eu faço para corrigir? Ele pode ser mais leve, ele pode ser maior, ele pode ser menor. Então você simula e simule, claro, a sua alternativa de solução de que você pode estar resolvendo nesse produto ou no serviço. Teste com formulários. Desenvolva formulários e processos simplificados que permitam validar o interesse e coletar dados iniciais dos potenciais clientes. Então, hoje em dia, está muito mais fácil, né, fazer uma pesquisa como o formulário do Google, como o formulário da Microsoft e outros formulários, que é gratuito a maior parte, para fazer essas pesquisas. Né? Antigamente a gente tinha que fazer pesquisa em campo, né? Como se fosse aquelas pesquisas do IBGE, com vários questionamentos e escrever a punho, né? Ou seja, do próprio punho da mão, e depois teria que tabular. O que é tabular? É contar esses dados, né? Vários milhares de números que levaria bastante tempo e a margem de erro também era muito grande. Hoje em dia é instantâneo, né? Se você usar no formato digital, além de facilitar a escrita, né, o registro por parte do usuário, você também tem rapidamente esses dados coletados, porque ele é digital e fica mais organizado essas informações que você vai estar melhorando o seu protótipo. A prototipagem dos serviços é essencial para visualizar experiências intangíveis e garantir que sua startup entregue o valor real. Já os protótipos digitais, a gente tem aí algumas evoluções de protótipo digital, né? Eu comentei em outros vídeos o que era o wireframe, então vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso. O wireframe é esboços básicos de baixa fidelidade que demonstram a estrutura da organização. Ótima solução, ótima plataforma para fazer isso é o Figma, né? E os mockups já são representações visuais detalhadas desse elemento em design. O que está aí na frente mostrando, por exemplo, é um wireframe de um aplicativo. Está na imagem. E ferramentas como Figma, Adobe XD, Marvel App permite criar protótipos digitais sem conhecimento avançado na programação. Então, isso que é legal. Você não precisa entender de programação nem de design para desenvolver um aplicativo, por exemplo. Nesse caso de ideação de MVP. Uma vez validado, aprovado, aí sim você vai precisar de um design, um profissional de design, um profissional de programação para estar desenvolvendo esse aplicativo. Protótipos interativos. Simulações funcionais que permitem testar a navegação em fluxo. Então o Figma ele faz isso, né? Você consegue colocar uma tela de cadastro, clique aqui para seguir, você vai clicar, o usuário no caso, né? E ele vai simular, né, no formato digital, como se ele tivesse baixado o aplicativo. De novo, o foco é no essencial, o foco é nas funcionalidades e não no design e não outras coisas que não é essencial, que não vai resolver o problema dele, nem a dor, nem a necessidade desse usuário e futuro cliente. Como demonstrar sem entregar ainda? Então, no MVP, que é o mini produto viável, a gente desenvolve apenas funcionalidades essenciais que demonstram o valor central da solução, permitindo validação com um investimento mínimo. As demonstrações são controladas, né? Então, você vai ter que realizar apresentações em ambiente controlado, onde você pode guiar a experiência e focar nos pontos fortes do seu protótipo. Então, você vai apresentar lá seu produto, você já tem todo um roteiro ensaiado, né? Para o cliente falar assim, não, e se eu clicar aqui? Não, ele não vai clicar, ele vai clicar onde você direcionou a jornada do cliente, com base nos seus testes, com base na sua pesquisa. Você vai saber ali guiar esse cliente para ele não clicar em algo que ainda não está pronto e dar uma péssima experiência do usuário.
Vídeos e simulações é uma boa prática, porque ele cria, né? Ele mostra como o produto ou serviço funcionará quando estiver completamente desenvolvido. E evita de você testar na hora e dar algum problema no ao vivo ali, sempre acontece. Então, tenta criar um vídeo, uma animação que simule como que é seu produto, né? Lembra o exemplo do Dropbox lá no vídeo anterior, das primeiras aulas? Ele era um vídeo que mostrava como funcionava e teve aí milhares de visualizações e inscrições solicitando quando o produto estivesse pronto e que tivesse acesso lá de primeira mão. A demonstração eficaz de um protótipo comunica o potencial do seu produto sem a necessidade de um desenvolvimento completo. E aí, finalizando nessa aula de hoje validação de percepção. O que o cliente entendeu? Né? Técnica de validação. Entrevista estruturada pós-demonstração, ou seja, cada demonstração que você fizer, faça o colete de dados, faça uma entrevista, pergunta o que ele sentiu, o que ele ouviu, o que ele vê, né, quando ele tem acesso à sua ideia, o seu protótipo, um MVP, que futuramente vai ser uma solução final inovadora da sua startup. Questionário específico sobre o entendimento do valor. Então, quando você fizer um questionário, tenta detalhar mais sobre qual foi a sua experiência na tela inicial, qual foi a sua experiência na tela de cadastro, qual foi a sua experiência. Então, onde você colocar, você consegue ter o feedback mais específico onde você precisa para passar para o seu time para estar melhorando. Observação da interação sem interferência, ou seja, deixa ele usar, mas não tem uma interferência humana, né? Alguém ali ensinando alguma coisa. Deixa o próprio usuário testar, experimentar a ferramenta. Análise do comportamento e linguagem corporal. Então, todas as apresentações, seja ela digital, online ou física, né, presencial, alguém do seu time ou até mesmo você tem que ficar observando a expressão corporal do cliente. Se ele está chateado, se ele dá um sorriso, se ele começa a rir, se ele fica com cara fechada, se ele cruza os braços. Então tudo isso daí mostra satisfação ou insatisfação com relação à sua ideia, se vai fazer sentido para ele ou não. Né? A validação, entre aspas, a validação não é sobre ouvir elogios, mas descobrir se o cliente realmente compreendeu a sua proposta de valor. Lembrando que proposta de valor não é igual a solução. É o que ele ganha com isso ao adquirir essa solução. Tá? O sucesso da sua startup depende mais do entendimento correto pelos clientes do que a perfeição técnica do seu protótipo. Documente, analise cuidadosamente o feedback para refinar a sua solução. E finalizamos mais uma aula aqui da oficina de planejamento e desenvolvimento do seu MVP. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos ao programa de pré-incubação do IFAM, da incubadora IT CMDI. Bom, nessa oficina de planejamento e desenvolvimento do MVP, abordaremos o tópico testes e ajuste do MVP. Como vocês viram nas últimas aulas, né, o MVP é essencial para uma startup, para um negócio que está começando, principalmente saindo do campo da ideia e colocando para a parte mais de testes e principalmente o foco do MVP não é vendas, é aprendizado. Mas antes de chegar aí nessa parte de aprendizado final, quais são os testes e ajustes que a gente possa fazer no MVP? Então, novamente, o MVP é um mini produto viável. Ele é a versão mais simples do seu produto que resolve o problema sentado do cliente. Testar e ajustar o MVP é essencial para validar sua ideia com o menor investimento possível, entender se sua solução realmente resolve o problema, identificar melhorias necessárias antes de um lançamento completo, economizar tempo e valiosos recursos, né? Tanto financeiro como operacional do seu time. Tá? Então, o MVP bem testado ele aumenta suas chances de sucesso comparado a produtos não validados com usuários e futuros clientes. Agora, como testar um MVP com usuários reais? Vou passar algumas boas práticas para vocês. Primeiro, identifique o seu público-alvo. Defina claramente quem são os seus usuários ideais e onde encontrá-los. Quanto mais específico, melhor. Então, quando a gente fala em público-alvo, meu público-alvo são
homens, são mulheres. É muito geral. Então você tem que deixar mais específico. São homens de idade de 20 a 30 anos, que trabalham na área X, que moram na cidade tal. Né? Então, assim, você tem que colocar mais características desse público-alvo para poder você atingir de melhor forma esse seu MVP no teste para validar com usuários reais. Planeje seus testes, né? Estabeleça objetivos claros e o que você precisa descobrir, quais métricas importam e prepara um roteiro de teste, né? Então, quando você for fazer os testes, não é para chegar lá e falar assim, testa aqui, né? Verifica como que funciona o meu produto. Justamente, você tem que verificar um roteiro do início ao fim para poder seguir o seu usuário, o que a gente chama de jornada do usuário dentro do MVP. Execute os testes. Então, coloque seu MVP na mão do usuário real, observe a interação, né, e colete feedback estruturado. A dica que eu posso dar também de usuários assim reais, que geralmente a gente faz aí com as startups e qualquer negócio, é o que a gente chama da nossa própria família, né? A nossa própria família são os primeiros usuários, depois os amigos mais próximos, depois os colegas de trabalho, né? São pessoas que conhecem você e acreditam no seu potencial, né? Então isso torna mais fácil você testar um MVP do que pessoas que você não conhece, tá? Então acho que nesse primeiro momento já tem uma boa coleta de dados aí. Quem não tem aí, se você listar familiares, amigos, cônjuges, colegas de trabalho, colegas de escola, né, faculdade e tudo mais, você tem aí no mínimo umas 50 pessoas para testar o seu produto, que é um número razoável para um MVP, tendo já os dados coletados com as métricas mais reais. Analise esse resultado. Então, organize os dados coletados, identifique padrões e priorize as ações necessárias para correções, principalmente com foco no funcional. Evite perguntar, você gostou? Né? Foque no uso real. Então, assim, você gostou é uma informação que não agrega muito, não é um feedback construtivo, porque você não sabe o que ele gostou, né? O que ele não gostou, o que eu posso estar melhorando. Então, você tem que deixar claro realmente essas métricas mais específicas. Um dos maiores erros ao testar um MVP é fazer perguntas que levam a respostas educadas, mas não revelam problemas reais. Então, perguntas que a gente possa estar inventando aí na hora da coleta. Você gostou do nosso produto? Você usaria isso? Você acha útil? São perguntas que não agregam muito no aprendizado do MVP. Agora, a pergunta mais eficaz. Como você resolveria esse problema hoje? Caso você não tivesse essa solução que você está testando. O que foi frustrante durante o uso? Então você tem que ter realmente resiliência para receber feedbacks não positivos, né, negativos, e tem que deixar ele falar. É o momento de deixar o usuário mais à vontade para falar. Qual parte foi mais difícil de entender? Então, você perguntando as dificuldades, você tem um aprendizado muito maior para estar melhorando justamente o que não deu certo. Perguntar o que está dando certo não agrega muito. Tem que perguntar o que está dando errado. Então, por isso que essas três perguntas, por exemplo, são focadas no problema. Não é focado na experiência dele, como se ele gostou ou não. Isso é indiferente nesse momento, ok? Técnicas para coletar feedback. Então, nós temos três técnicas que é mais usual dentro dessa fase de teste de MVP. Entrevistas, conversa estruturada de 15 a 30 minutos com usuários potenciais, permitem explorar respostas com profundidade e observações reais não verbais. É aquilo que eu falei, né? O braço cruzado, né? O olho olhando ali para cima, virar a cabeça. Então, tudo isso aí também você começa a perceber que aquele seu usuário não está se sentindo muito confortável diante daquela condição. Ideal para entender motivações e frustrações. A entrevista é uma técnica boa, porém, qual é a desvantagem dela? É que você tem que estar presente ali e ocupa bastante tempo, né? Esforço, você não consegue escalar esses dados com maior precisão. Outra técnica também bastante usada é a observação. Então, observe o usuário interagindo no seu produto sem interferência. Então, dá o produto para ele, seja digital ou físico, e deixa ele experimentar e você fica observando à distância como é que está a interação dele.
Você registra onde eles encontram dificuldade, quanto tempo leva para completar as tarefas e onde desistem, né? Em caso de aplicativos, por exemplo, como games, você verifica onde que ele para, onde que ele se sente, cansei, e é nesse momento que você tem que aprender. Revela problemas que o usuário não consegue articular, né? Então, a técnica de observação é muito boa. E por último, diferente das entrevistas, que é algo mais escalável, são os formulários, principalmente digital. Então, questionários online para coletar dados quantitativos de uma amostra maior são úteis para validar hipóteses específicas e identificar problemas, combinar com métodos qualitativos com resultados mais completos. Então você consegue ter uma amostragem maior. Tá? A ideia do formulário é sempre fazer pesquisas em amostral, não para identificar. Nesse momento a gente não precisa saber se é o João, se é o fulano, se é a Maria. A gente precisa saber o persona, né? O usuário. Né? Então tem que preencher ali e principalmente ele vai avaliar o seu MVP. Como identificar padrões de respostas? Aí novamente boas práticas. Né? Após coletar feedback, o desafio é transformar dados brutos em insights acionáveis. Então, registrar todos os feedbacks de maneira organizada, agrupando por temas. 2. Buscar problemas mencionados por vários usuários, no mínimo 3. Então, faça pesquisas com grupos diferentes. 3. Priorize padrões que afetam a funcionalidade principal. Né? Então, você vai cruzar a amostragem e vai verificar o que afeta a funcionalidade principal. Lembrando que o MVP é focado em funcionalidade, não em design, não em outras coisas. O que é essencial dentro da tua solução. Diferencie entre opiniões pessoais e obstáculos reais de uso. Tá? Tem que ficar muito claro o que é um achismo, na minha opinião, e o que é um fato mesmo que eu vou poder implementar. Porque às vezes você pode estar melhorando algo que é um gosto de uma única pessoa, de uma única visão, e não é do demais. Por isso que você tem que fazer uma amostragem para ter uma média. Preste atenção especial aos pontos onde os usuários desistem, né? Onde eles param de usar. Lembrando que uma startup, uma das essências é ser escalável, mas também ser repetitivo, ou seja, que o usuário possa consumir esse produto por mais tempo e em várias vezes. Então, o padrão identificado em 30% dos feedbacks geralmente tem um problema significativo que precisa ser resolvido. Tá? Então, fica um ponto de alerta para vocês de aprendizado. Aprimoramento baseado em dados reais. Então, filtragem. Separe o feedback essencial das sugestões menos relevantes. Foque nos problemas que impedem o uso principal do produto. Priorização. Organize melhorias por impacto e esforço. Resolva primeiro os problemas de alto impacto e baixo esforço. Implementação. Faça ajustes incrementais no MVP. Documente claramente o que mudou e por quê. E aí, por último, não menos importante, nós temos a verificação. Teste novamente para confirmar as mudanças se resolverem os problemas identificados. Então, você faz um ciclo, né? Você filtra, prioriza, implementa o ajuste, verifica. Aí vai de novo, né, nesse ciclo até chegar no produto final dessa sua solução. E aí, a gente finaliza com a interação, né? O aprender e ajustar em ciclos curtos. O sucesso vem da persistência inteligente, não é teimosia, são coisas diferentes. Então, o desenvolvimento da startup não é linear. O que é linear? É uma linha reta, né? Pelo contrário, ele é um processo cíclico, que ele vai e volta de experimentações constantes. E também ele não é um ciclo assim redondinho, não. Ele é uma curva que volta, né? Então, nessa curva aqui, você tem a jornada de aprendizagem do seu negócio, da sua startup. Então, planeje ciclos de 1 a 2 semanas, defina hipótese para cada ciclo, não se apegue à sua ideia original, eu falei isso em outros vídeos também, celebre os fracassos como aprendizado valioso. Então, você não erra, você está sempre aprendendo, né? Então, eu errei ali no negócio, na minha solução, vou ficar triste. Não, você vai aprender o que você pode fazer para melhorar. Lembre-se, grandes empresas como Instagram, Slack, Twitter começaram com produtos completamente diferentes do que é hoje. A capacidade de pivotar, que é aquela mudança e adaptar para melhorar e continuar o trabalho,
com base em dados reais foi fundamental para o seu sucesso, tá bom? Então, o ciclo iterativo de desenvolvimento é construir, medir e aprender. A gente finaliza a aula de hoje. Vejo vocês na nossa última aula da oficina 1, Planejamento e Desenvolvimento do MVP. Até mais. Olá, eu sou o professor Renier Freitas, formado em empreendedorismo, com especialização em inovação, com mais de 10 anos de experiência no ecossistema de inovação de startups. Sejam todos bem-vindos ao programa de pré-incubação do IFAM, da incubadora IT CMDI. Nessa oficina de planejamento e desenvolvimento do MVP, abordaremos o tópico validação e feedback dos mentores. Esse é um momento muito importante dentro do programa e também dentro da fase de vocês, que é o feedback não só agora do usuário, do potencial cliente de vocês, mas feedback dos mentores, assim como eu também sou um mentor de startups. E o feedback dos mentores ele é um recurso valioso para refinar a sua ideia e você tem que aproveitar ao máximo essas interações, pegando essa experiência, essa bagagem, esse conhecimento que os mentores têm, tanto como empreendedor, como também em seu conhecimento acadêmico, para trazer para vocês e compartilhar todo esse conhecimento, essa experiência, e vocês têm que aproveitar da melhor forma. Primeiro, toda vez que você sentar perto de um mentor, prepare perguntas específicas antes das reuniões. Então você já tem que ter o seu questionário, suas dúvidas, né? E para poder ser mais direto e mais preciso, para quando chegar o seu momento de fazer a pergunta, você não pensar na hora o que vai fazer de pergunta. Então, já vai trabalhando com seu time, vai trabalhando sua ideia, veja dificuldade dentro da temática da mentoria. Se a mentoria é MVP, se a mentoria é de vendas, trabalhe, pesquise isso referente ao tema para ser mais objetivo. Esteja aberto às críticas construtivas. Então vai acontecer, principalmente em mentoria coletiva, de um mentor estar falando uma crítica construtiva e você se sentir incomodado, que os demais vão estar olhando também o que você precisa melhorar. Lembrando que a mentoria ela é construtiva, ela não é algo para prejudicar a sua imagem ou de uma startup ou do seu negócio. Pelo contrário, ele vai criticar pontos que precisam melhorar e vai provavelmente dar um caminho de onde, como que você tem que chegar. Então esteja aberto, né, às críticas construtivas. Anote todos os comentários importantes. Então, papel, caneta, WhatsApp, enfim. A forma que você quiser registrar, gravar, se ele autorizar, é claro. Deixa tudo documentado para você depois fazer uma análise no momento. Naquele momento ali, momento de perguntas, ouvir um mentor, mas vai ter um momento de você fazer uma pós-análise da mentoria com seu time sobre o seu negócio, sobre sua startup. Identifique padrões recorrentes do feedback. Então, se tiver uma mentoria coletiva, principalmente, e o mentor estiver sempre falando daquele ponto, é porque é sinal que é algo importante e é incomum em todos os empreendedores de startup. É o grande problema que está tendo nesse momento, nessa fase que você estiver sendo mentorado, dependendo do tema. Estabeleça prazos para implementar as sugestões. Então, faça um plano de ação das melhorias que o mentor apontou. O que é um plano de ação? O que tem que fazer, como tem que ser feito, quem vai fazer e quando que vai ser feito e o status, né? Se foi feito, está em andamento. Então, esse plano de ação bem simples que eu acabei de falar é suficiente para não ficar assim no campo das ideias, eu vou melhorar, e fica muito no gerúndio, né? Vou melhorar, e você não tem datas. Então, coloque prazos e metas para estabelecer essas entregas. Validação com base no tipo de negócio. E aí, reforçando aqui, né? Nós temos aqui o B2B e o B2C. O B2C são empresa para consumidor, ou seja, o seu negócio vendendo direto para o usuário final, que é o consumidor. Então, realize pesquisa com consumidores, entrevistas diretas e teste de conceito com potenciais clientes finais. B2B, ou empresa para empresa. Você está vendendo a sua ideia, testando seu MVP, o seu produto final com empresa para empresa. Então, agende reuniões com empresas-alvo, identifique dor específica e valide a disposição para pagar, né? O quanto que eles têm aí para investir ou para comprar o seu produto, o seu serviço da sua startup. Marketplace. Teste o interesse de ambos lados na plataforma
e confirme se há demanda suficiente para criar o valor. Então, Marketplace, nós temos aí vários exemplos, né, como Mercado Livre, outras plataformas, Facebook, lá, grupos. Então, isso aí é uma forma de você estar testando esse formato do seu MVP para validar. Quando que é a hora de pivotar, né? E como eu falei, pivotar não é só mudar. Pivotar é mudar, adaptar e continuar com o empreendimento, né? Isso vai acontecer muito com vocês. Então não se apegue à ideia, à logomarca, ao nome da startup, às vezes nem ao time. Tudo pode mudar, desde que você consiga, continue persistindo o seu propósito ali de fazer seu negócio ter sucesso. Reconheça o momento certo para mudar a direção do seu negócio é crucial. Então, feedback negativo persistente. Quando diversos usuários apontam o mesmo problema fundamental, é a hora de pivotar. Então não é um achismo. Ah, 10 pessoas entrevistei, 10 estão falando que está ruim, então ou eu melhoro ou eu mudo essa minha solução. Mercado limitado. Quando eu descubro que o público-alvo é muito pequeno para sustentar o meu negócio. Então, o meu negócio ele tem tanto investimento que o público-alvo ele é pequeno. Então, não vai fazer mais sentido daqui a um tempo. Então, para mim, o mercado ele é muito limitado. Então, é muito bom. Vai ter um momento de você fazer pesquisa de mercado e você vai saber um pouquinho mais sobre isso. Custos inviáveis. Então, quando o custo de aquisição de clientes supera significativamente o valor que eles geram. Então, o meu custo é muito maior do que a minha receita e que o meu lucro. Então, assim, é inviável o negócio. Então, você tem que saber o momento de pivotar, principalmente quando envolve financeiro. Preparando-se para apresentar o MVP. Então, define o objetivo, determine claramente o que deseja validar com seu MVP. Você tem que ser muito estratégico. Ah, eu quero apresentar um MVP para testar isso, para validar isso e para coletar feedback para melhorar o meu MVP. Tá? Foque em resolver um problema específico do usuário. Então não tenta resolver o problema do mundo, tenta resolver um problema de cada vez daquele usuário. Simplifique ao máximo. Inclui apenas funcionalidades essenciais. Lembre-se, o MVP deve ser o produto mais simples possível que resolva o problema central. Prepare métricas. Então, defina antecipadamente como medirá o sucesso do seu MVP. Estabeleça KPIs, que são ferramentas de performance, vocês vão ter também mais na frente isso. Mas basicamente são métricas de que você quer melhorar. Quanto mais específico, melhor. Onde eu posso estar melhorando o meu MVP relevante, né, para demonstrar a atração da minha startup. O que é atração? É quando a minha startup já passou por todas as fases e está pronta para estar expandindo para o mercado. E o mais importante também desses pontos aqui é ensaiar a apresentação. Então pratique várias vezes sua apresentação, antecipando possíveis perguntas e preparando respostas claras e objetivas com o próprio time, com a família, com amigos. Então fique treinando, praticando para não ser pego desprevenido no momento de uma apresentação do seu MVP. E aí, o que os mentores observam no MVP? A clareza do problema. O problema está bem definido e é realmente relevante para o público-alvo. Você tem que deixar muito claro isso na sua fala. O modelo de negócio. Como um projeto pretende gerar receita? Né? Como que vai ganhar dinheiro? A estratégia de monetização faz sentido? Né? Muitas startups não estão preocupadas muito com o modelo de negócio e o modelo de negócio é o que torna sustentável o seu produto, a sua ideia. Sem recurso financeiro, você não consegue expandir essa sua ideia, a sua solução de resolver um problema, talvez social, impacto social e tudo mais, mas você tem que ter um modelo de receita, tem que saber como que vai ganhar dinheiro com isso. A solução, se ela é viável, a solução proposta, ela é exequível, ou seja, ela é executável tecnicamente. De repente você está fazendo uma ideia que você tem que viajar lá para a Lua para testar, então é muito difícil, é muito caro, né? Então, e se resolve efetivamente o problema. E também um dos mais importantes é o potencial mercado. Existe um mercado suficiente, grande, para justificar todo esse desenvolvimento do produto? Aí é um caso que você tem que pesquisar o mercado para ver se faz sentido de crescer o que a gente chama de escalar o teu negócio. Como documentar e aplicar o feedback? Transforme críticas em melhorias concretas seguindo as seguintes etapas. Crie um sistema de registro organizado por categorias. Então, por exemplo,
experiência do usuário, modelo de negócio, tecnologia. Então coloca tópicos onde pode se melhorar, tópicos essenciais do MVP. Priorize os feedback por impacto e facilidade de implementação, ou seja, aquele que vai impactar muito o teu MVP e seja mais fácil de executar, né? E mais rápido também a melhoria no MVP. Estabeleça um cronograma realista para implementar as mudanças. Aquele plano de ação que eu falei agora há pouco, né? O que tem que fazer, quem vai fazer, até quando vai fazer. Então coloque uma coisa realista. Não adianta você prometer algo que não vai conseguir cumprir para o mentor. Então coloque algo dentro da sua capacidade de execução, do seu time. Comunique os mentores quais sugestões foram incorporadas. Então tem que estar sempre dando feedback. Ó, mentor, eu já fiz isso, pode dar uma olhada. Então ele vai estar acompanhando a tua evolução. Documente os resultados obtidos após as alterações. Então depois de alterar, volta na rodada, naquele ciclo lá do feedback, e o mentor vai estar olhando e fala, pô, legal, vocês avançaram daqui, vamos focar em outra área. Utilize ferramentas como Trello ou Notion, né? Ferramentas, de novo, são ferramentas que têm acesso gratuito e tem a versão paga, mas a versão gratuita é suficiente. O Trello é uma ferramenta que usa o Kanban, né? É uma metodologia de projeto que é basicamente não iniciado, em andamento e concluído. E aí você consegue estar organizando essas entregas, porque são várias, né? Vai aumentando, então você tem que organizar no formato de projeto. E o Notion também faz algo parecido também, uma outra tipo de plataforma, para gerenciar esse processo de forma visual e colaborativa e também dando acesso ao mentor para acompanhar a evolução dessas melhorias. E aí os próximos passos na jornada do empreendedor, né? Refinar o MVP que nós estamos falando, né? Incorporar o feedback recebido, aprimorar a funcionalidade principal do produto, buscar primeiros usuários, então encontrar aí o Early Adapter, que é basicamente as prioridades. Você sabe qual usuário tem o maior problema? Quem não tem o maior problema? Essa é uma metodologia muito interessante, disposto a testar o seu produto e fornecer feedback valioso. Modelo de negócio, tem que pensar no modelo de negócio, definir estratégia de monetização, ou seja, vai ter que saber o preço e como que eu vou ganhar dinheiro com isso, calcular a viabilidade financeira do projeto, buscar melhoria contínua. Nesse programa aqui ele tem mentores para estar acompanhando vocês até a sua startup estar pronta para o mercado, manter contato com os mentores da IT, da CMDI para orientação de desafio que surgirem e participar das competições como hackathons, competições de startups que ganham visibilidade e prêmios e o mais importante, aprendizado, né, nesse processo todo. Lembre-se, empreender é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, tá? E com isso a gente finaliza a oficina 1, Planejamento e Desenvolvimento do MVP. Espero que tenham gostado. A gente se vê nas próximas aulas. Até mais!